Êxodo 14, verso 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Glória a Deus. Pai, pedimos a tua unção, o teu poder sobre cada um de nós nesta noite. Fale ao nosso coração com toda a autoridade e poder que só o Senhor tem sobre a vida de cada um de nós, Pai. Pois estamos aqui te adorando, entregando nossas vidas, nossos projetos no teu altar. Estamos aqui porque pertencemos ao Senhor, Pai. Não somos deste mundo, mas estamos aqui para ser o sal da terra e a luz deste mundo, manifestando a vontade do Senhor, Pai. Abre os olhos do nosso entendimento, nos dê um espírito de fé que o Senhor tem liberado em toda a terra, sobre aqueles que confiam, sobre aqueles que acreditam no nome do Senhor Jesus. E nós apresentamos as necessidades de toda a tua igreja, pedimos que o Senhor opere nesta noite grandes coisas, porque o Senhor é o Deus grande e todo-poderoso, Pai. Alcance também as pessoas que pedem a nossa intercessão. Eu apresento estas vidas aos teus cuidados, e eu peço a tua misericórdia e a tua abundante graça sobre estas pessoas, Pai. Opere para que creiam no teu poder, para que vejam a mão do Senhor operando, em nome do Senhor Jesus. E já te damos toda a glória, todo o louvor nesta noite, pois só o Senhor é merecedor, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, diante do Mar Vermelho sendo perseguidos e quase alcançados pelo exército de Faraó, que se arrependeu de deixar os israelitas saírem do Egito em direção à terra que Deus havia lhes prometido. Então, naquela ocasião, os israelitas, liderados por Moisés, estavam nesta situação difícil, diante do Mar Vermelho, quase alcançados pelo exército de Faraó, e eles começaram a se desesperar, e alguns começaram a dizer para Moisés: você nos trouxe aqui para morrermos neste deserto, era melhor continuarmos como escravos dos egípcios, do que morrermos neste deserto, morrermos neste lugar. E então neste momento Moisés respondeu ao povo, isto que lemos a partir do versículo 13, e em cada dia, em cada semana deste ano, se você puder se lembrar destas palavras, Deus vai te fortalecer de uma maneira sobrenatural. Nós estamos hoje no 6º dia do ano, mas quem sabe no final deste mês, quem sabe no mês de fevereiro, março, abril, ou lá pelo meio do ano, ou no final deste ano, quem sabe, você passe por alguma situação onde você precise de uma palavra, de uma resposta do Senhor, e esta palavra Deus nos fala aqui nesta noite. Aquilo que Deus falou através de Moisés para o povo de Israel, que possa ecoar nos nossos ouvidos e na nossa mente e no nosso coração todos os dias deste ano. Ouçam e abram o coração para aquilo que Deus está falando para o seu povo, para mim, para você nesta noite. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
Irmãos, como é gostoso ouvir Deus falando conosco. E hoje eu estou aqui para te dizer da parte do Senhor, da parte de Deus, assim diz o Senhor para você: não tenha medo, fique firme e veja o livramento do Senhor na sua vida. Não tenha medo, certamente você vai enfrentar momentos neste ano, onde você vai ouvir esta voz de Deus ecoando no teu ouvido, e você vai receber força do Senhor. Não tenha medo, fique firme e veja o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Muitas coisas que você enfrentou, muitas lutas que você tem passado, Deus tem permitido para conceder um livramento tão grande, para conceder uma libertação tão gloriosa, que a partir de agora isso nunca mais vai acontecer na tua vida. Nunca mais. Os egípcios assombravam Israel, mesmo depois de eles terem saído de lá. Eles já foram arrancados da escravidão do Egito, mas qualquer coisa eles diziam: era melhor ser escravos dos egípcios. A lembrança e a prisão ainda estava na mente e no coração deles. E Deus queria arrancar toda a influência do Egito, toda a influência e lembrança do passado que eles tiveram. Então o Senhor faz esta promessa: os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais em sua vida inteira vocês voltarão a ver. Tem situações que Deus está arrancando de uma vez por todas, a ponto de você dizer: nunca mais isso vai ser uma realidade na minha vida. Nunca mais eu vou cair nessa tentação. Nunca mais eu vou passar por essa humilhação que eu estou passando, porque Deus está comigo, Deus está do meu lado. O Senhor lutará por vocês. Irmãos, verso 14, o Senhor lutará por vocês. Tem coisas que nós não podemos fazer nada. Israel estava diante do Mar Vermelho, e atrás o exército de Faraó, armado com espadas, com escudos, com lanças, com cavalos, carros de guerra, muito mais fortes do que Israel. Eles estavam ali, nunca tinham guerreado, eles estavam ali com suas mulheres, crianças, idosos, não tinham o que fazer humanamente falando. O que você puder, o que você pode fazer, você vai enfrentar, você vai lutar neste ano, e Deus vai honrar a tua luta, o teu trabalho. Mas o que você não pode fazer, o que não está em tuas mãos para fazer, confie no Senhor, Ele lutará por vocês, Ele vai te dar a vitória, o Senhor lutará em seu lugar. E eu creio, irmãos, que tem momentos da nossa vida que nós só temos que entregar e dizer: Senhor, o que eu posso fazer? O que é que eu posso realizar agora? Eu não posso fazer nada. Então, Senhor, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. O Senhor lutará por mim, e eu apenas vou te agradecer e vou te glorificar. O Senhor lutará por vocês, tão somente. O que é que diz no final do versículo 14? Tão somente acalmem-se. Olhe para quem está perto de você e diga: tão somente acalme-se. Deixe Deus lutar por você neste ano. Aleluia. Tão somente acalmem-se. Tão somente Israel, confie no Senhor. Tão somente, igreja, receba esta palavra, não tenha medo, fique firme no Senhor e veja o que Ele vai fazer, veja a transformação e o milagre na tua vida. Deixe o Senhor trabalhar em teu favor, porque Ele é Deus.
Jesus certa vez estava indo atender o pedido de Jairo, que desesperadamente disse: Senhor, minha filha está doente, quase morrendo, venha curá-la, venha me ajudar. E enquanto Jesus estava indo, a filha de Jairo morreu. E vieram trazer a notícia, dizendo: Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Está tudo acabado. Não precisa mais levar o mestre. Não tem mais jeito dele curar a sua filha, Jairo. Tem tanta gente limitando o poder do nosso mestre, o poder do nosso Senhor. Tem tanta incredulidade dizendo: ah não, ele poderia fazer se fosse até este ponto, mas dali para frente é muito mais difícil, ele não pode. Jairo, se tua filha estivesse tão somente doente, poderia levar o mestre, mas ela já morreu. Desista, não adianta mais, Jairo. Quando Jesus ouve aquela notícia e vê que Jairo estava totalmente abalado, e não era por menos, sua filha acabara de morrer, Jesus olha para Jairo, e eu imagino, irmãos, naquela caminhada, Jesus não apenas olhando e falando com Jairo, mas Jesus colocando a mão nos ombros de Jairo, dizendo assim: Jairo, não temas, crê somente. Não temas, Jairo, crê somente. E eles continuaram a caminhada. Jesus chegou à casa de Jairo, mandou todos os incrédulos saírem de dentro da casa, e só ele e alguns discípulos, e o pai e a mãe da menina. E Jesus chama a menina e diz: Talita cumi, em hebraico, que significa: menina, eu te digo, levanta. E Jesus ressuscitou a filha de Jairo, que estava morta, que não havia mais esperança para os homens, mas o nosso Deus é poderoso, é o Deus do impossível, e Ele fará grandes coisas, se nós nos acalmarmos, não tivermos medo e deixarmos o Senhor lutar em nosso favor. Deixe Ele lutar em seu favor. Glória a Deus. Se você crê, aplauda glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, nestes 7 dias da campanha, e amanhã vamos terminar, Jesus te trouxe aqui, e eu sei que Ele está colocando a mão ao teu lado, no teu ombro, dizendo: meu filho, minha filha, não temas, eu estou contigo, creia somente, acalme-se, os teus sonhos estão nas minhas mãos, diz o Senhor, eu lutarei em teu favor, e eu te conduzirei a lugares muito mais excelentes do que você pode imaginar. Jesus coloca a mão no nosso ombro, irmãos. Jesus nos abraça, Jesus nos ama. Ele diz: não temas, crê somente. Então a promessa de Deus aqui é muito grande. Acalmem-se. E no versículo 15, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Agora Deus direciona Moisés, após Moisés ter falado tudo isso para eles, após Moisés ter acalmado o povo e feito o povo se lembrar da fé no Deus que eles serviam, o Deus que já havia operado grandes sinais no Egito. Após Moisés ter lembrado o povo e afirmado essas promessas, Deus disse: Moisés, agora diga para o povo de Israel que sigam avante, que marchem, diga para marcharem, diga a eles para avançarem. Irmãos, palavra de Deus para nós neste ano é seguir avante. Nunca é olhar para trás e desanimar.
mas é olhar para frente e seguir adiante, seguir avante, marchar, porque não importa se tem um mar vermelho na nossa frente, não importa se tem uma montanha intransponível aos olhos humanos, não importa o que tem, Deus nos manda seguir avante, marche adiante, não desista, não pare, porque o Senhor nos quer avançando a cada dia mais. Irmãos, nada pode nos parar. Não são os ataques do diabo que podem deter você quando tem o propósito de Deus na sua vida. Algumas pessoas, irmãos, quando começam a ser atacadas pelo diabo em alguma área da sua vida, elas pensam em desistir, ou chegam de fato a parar. Os ataques estão muito grandes, as lutas estão difíceis. É isso que o diabo quer. Ele está fazendo de tudo para chamar a tua atenção para o problema que ele está criando e não para o propósito de Deus na tua vida. Ele está fazendo de tudo para distrair você, para tirar o teu foco do alvo, do propósito de Deus, que é a terra prometida, que é o propósito de Deus para você, e você está caindo na distração dele. Irmãos, com ataque ou sem ataque, chorando ou sorrindo, Deus nos manda ir adiante, marche para a vitória, avance para o propósito de Deus. Deixa o diabo fazer as gracinhas dele, ele já está derrotado e debaixo dos seus pés. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele vai perseguir, ele vai querer se estribuchar, ele vai querer impedir de uma forma ou de outra. Fique atento, cuidado para você não cair nas ciladas e nas tentações dele, mas com perseguições ou sem, com lutas ou sem, de qualquer maneira, andando ou chorando, leve a preciosa semente, marche para a terra prometida. Os sonhos de Deus para a sua vida não serão impedidos. Deus tem propósitos. Quando Deus deu sonhos para José, ele foi lançado numa cova, ele foi vendido como escravo, ele foi trabalhar numa casa de empregado, de mordomo, foi caluniado pela patroa, foi lançado numa prisão, ficou preso na prisão, todo mundo se esqueceu dele, ajudava todo mundo na prisão, ajudava a libertar as pessoas da prisão, e ninguém se lembrava dele, mas Deus tinha sonhos na vida de José, e nem uma cova, nem uma calúnia, nem uma perseguição, nem o fato de ter sido vendido como escravo, nada impediu que José alcançasse os sonhos de Deus para a vida dele. Ele não ficou reclamando da situação, ele ficou enfrentando cada situação, acreditando que os sonhos de Deus são reais, são maiores, e na hora certa se cumprirão na nossa vida. Então não fique olhando para as chamadas, as distrações do diabo, não, avance, siga avante, mesmo enfrentando ataques, mesmo enfrentando lutas. Diga ao povo, diga aos israelitas que sigam avante. E eu quero te dizer que em oração, Deus falou para mim esta mesma frase: diga ao povo que marchem, que sigam avante nesse ano. Diga ao meu povo que sigam à frente, marchem para conquistar a terra prometida de Deus. E no livro de Números, nós vemos a primeira marcha organizada de Israel. Números capítulo 10. Números no capítulo 10, a partir do versículo 11. Lucas 10, 11 diz assim. Números. Eu falei Lucas. Números 10, 11. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança.
Então os israelitas partiram do deserto para o Sinai e viajaram por etapas. Diga comigo, viajaram por etapas, até que a nuvem passou no deserto de pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando, e assim por diante. Mas preste atenção, a primeira marcha de Israel após receberem os mandamentos de Deus no Monte Sinai, aconteceu aqui, exatamente 1 ano depois de saírem do Egito e de atravessarem o Mar Vermelho. Eles ficaram 1 ano acampados ao redor do Monte Sinai, recebendo leis, estatutos, sendo organizados e dirigidos por Deus, até que então eles partiram em direção à terra prometida. E a primeira vez que eles marcharam de fato, que eles seguiram avante, conforme o propósito de Deus, foi aqui. Antes de chegarem no Monte Sinai, eles estavam caminhando de uma forma desordenada. Era apenas Deus juntando o povo, de uma forma ou de outra, para formar uma nação, um povo, que caminharia para o propósito de Deus. E aqui então, 1 ano depois, eles partem organizados, tinham uma aliança com Deus, tinham a arca de Deus junto com eles, estavam prontos para conquistar a terra prometida. Então observe o que Deus fez. Primeiro, Deus fez promessas, Deus reuniu o povo, manifestou sua glória ao redor e no meio de Israel, tratou com eles, abençoou-os de uma forma poderosa, e então a nuvem da glória de Deus se levantou do acampamento de Israel e os ordenou a avançar. Assim é com a igreja. Jesus preparou os seus discípulos, Jesus formou os apóstolos, treinou, capacitou-os, liberou unção sobre eles, derramou o Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecostes, e ajuntou uma multidão que estava espalhada pelo mundo, ajuntou uma multidão que estava perdida, e naquele dia, quando Pedro pregou, após o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, 3.000 almas se agregaram, se juntaram, foram salvos, foram batizados, e assim começou a igreja para cumprir o propósito de Jesus aqui na terra. E hoje, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos reuniu, Deus nos tirou, cada um de uma situação em que vivíamos, cada um de uma vida errada, de uma idolatria, de um pecado. Deus nos tirou de tantos lugares diferentes e nos reuniu aqui, na igreja, neste lugar, para formar um povo que vai marchar para conquistar muitas vidas preciosas para Jesus, como um exército organizado e abençoado por Deus para grandes coisas do Senhor. Então hoje a igreja é este exército de Deus que deve marchar em unidade, em amor, para conquistar a terra prometida. Qual é a terra prometida de Deus para a igreja? São as almas. Qual é o território que eu e você devemos conquistar para Deus? Não é um território de terra, de montanhas, de rios, como Israel tinha que conquistar. O nosso território não é a terra de Canaã,
Mas o território que Deus confiou a nós, como igreja, para marcharmos em unidade e conquistar, são multidões de pessoas, milhares, dezenas e centenas de milhares de almas, que estão na mesma cidade que nós, ainda não conhecem o amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo, e que precisam de salvação, precisam de Jesus, e nós temos esta missão para realizar. Por isso, quando nós seguimos avante, quando nós marchamos, mesmo diante das dificuldades, nós marchamos com um propósito: eu quero conquistar a terra prometida. Eu tenho que marchar com o meu povo, porque eu quero chegar num lugar, mas eu quero levar multidões junto comigo para este lugar, para essa terra celestial que Jesus prometeu para nós. Então é seguir adiante. A igreja marcha para este cumprimento da vontade de Deus, e devemos marchar em plena unidade, lutando para conquistar a terra. É hora, irmãos, de deixarmos as diferenças, as divergências, as contradições de lado e nos unirmos num só propósito, reconhecendo que fomos chamados por Jesus para o mesmo propósito, para estar no mesmo lugar, cumprindo a vontade de Deus, alcançando a promessa eterna da salvação, mas não alcançando sozinho, levando muita gente conosco para o céu, para a vida eterna com Jesus. Não basta eu e você, num pensamento egoísta, dizermos assim: eu quero chegar no céu, os outros que se danem, que os outros vão para o inferno, como a música do Roberto Carlos, que tudo mais vai para o inferno. Irmãos, esse é um pensamento diabólico. Deus nos chamou para ser um exército, para ser uma igreja tão abençoada, uma igreja tão amorosa, como diz aqui no versículo 14, os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Deus nos chamou para ser um exército que carrega uma bandeira até chegar à terra prometida, e esta bandeira que nós carregamos e levantamos é a bandeira do amor, é a bandeira da salvação, através do amor de Jesus, demonstrado na cruz do Calvário. Este amor nos salvou, este amor nos conquistou. Então a igreja deve marchar desta forma, e seguir juntos. O que acontecia com alguns de Israel, que desejavam ou escolhiam não seguir com todo o acampamento de Israel? Eles se perdiam. Irmãos, quem não segue com o grupo, quem não segue com a igreja, se torna responsável pela sua própria perdição. E além disso, quem não segue com a igreja, marchando para cumprir o propósito de Deus, ele também se torna responsável, muitas vezes, por sua família. Porque Josué num dia declara assim: eu não sei o que cada um de vocês vai escolher, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê no Senhor, Deus entregou nas tuas mãos a salvação da tua família. E se você abandona, você muitas vezes leva a tua família à perdição. A família, eu e a minha casa, vamos seguir firmes, vamos servir ao Senhor, vamos marchar rumo à terra prometida que Deus nos deu. Quem não segue também a marcha de Deus para a igreja, quem não segue avante com o povo de Deus, rumo à terra prometida, ele também se torna responsável perante Deus, pelas vidas que ele deixou de trazer para a salvação. Quantas pessoas você pode ganhar para Jesus? Quantas pessoas você pode evangelizar e salvar? Então nós nos tornamos responsáveis
pela perdição de pessoas que nós poderíamos influenciar e ganhar para Cristo, mas nós não fizemos a nossa parte, não marchamos, não seguimos avante, e eles se perderam, e muitas vezes a culpa é a nossa negligência. Então é responsabilidade. E também muitas vezes juntos com o povo de Deus nesta marcha, neste propósito de seguir avante, nós também nos tornamos responsáveis por aqueles que nós também influenciamos a parar. Você já parou para pensar que muitas pessoas têm você como um espelho, como uma referência, como um modelo? Algumas pessoas foram batizadas agora no final do ano, estão começando a sua caminhada com Cristo. Quem foi batizado agora no mês de dezembro? Levante a mão. Deixa eu ver, onde estão os irmãos que foram batizados? Glória a Deus, estão aí esparramados. O que eles esperam de um cristão maduro na fé, experiente na palavra, como a maioria de nós? Eles esperam um bom exemplo, eles esperam uma atitude de fé. A Bíblia na carta aos Hebreus diz assim: vocês, pelo tempo decorrido na fé, já deveriam ser mestres, mas ainda necessitam de que ensinem a vocês os princípios elementares dos oráculos, das palavras de Deus. Irmãos, nós somos responsáveis muitas vezes por desanimar aqueles que Deus está mandando. E quando isso acontece? Quando nós não seguimos avante, quando nós paramos na jornada. Deus mandou Israel marchar, alguns ficaram pelo meio do caminho, alguns se tornaram responsáveis pelas suas tragédias e calamidades. Por exemplo, Miriam era irmã de Moisés. Num determinado momento, ao invés de seguir avante com Israel e com Moisés, ela começou a criticar o seu líder, começou a criticar Moisés, e ela ficou leprosa. Outros homens, 3 homens chamados Coré, Datã e Abirão, ao invés de seguirem avante com o povo de Israel, com Moisés, com a liderança estabelecida em Israel, eles se rebelaram, e fizeram uma rebelião tão grande em Israel, e foram engolidos pela terra, irmãos. A terra rachou, a terra abriu a sua boca, diz a Bíblia, e engoliu a casa, o acampamento daqueles homens e suas famílias. Eles foram soterrados vivos, por causa da rebelião. Eles não quiseram seguir avante. E muitos outros, Nadab e Abiú, sacerdotes, sobrinhos de Moisés, não quiseram seguir avante em santidade. Eles pecaram, eles apresentaram fogo estranho em desobediência a Deus e morreram queimados. Quantos outros irmãos, naquele acampamento, quando a nuvem levantava e eles começavam a marchar, quantos lá desanimavam e diziam: eu não vou, eu não sei para onde estamos indo seguindo essa nuvem, eu não sei para onde esse Moisés quer nos levar, eu vou ficar aqui. E era responsável por sua própria atitude. Irmãos, vamos seguir avante, vamos alcançar a promessa de Deus, vamos seguir a vontade do Senhor, rumo à terra prometida, porque nós estamos marchando para a terra prometida e eterna de Deus, mas nós não estamos marchando sozinhos, nós vamos levar uma multidão conosco. Quem está disposto a marchar neste ano, mas não vai marchar sozinho,
vai levar uma multidão junto com você para a presença de Deus. Fica de pé diante do Senhor agora. Aleluia. Vamos marchar. Diga ao povo que marcha avante. Nós vamos seguir avante. Eu quero nesse momento fazer uma oração específica pelos líderes de células e supervisores de células na igreja. O grupo de louvor pode vir para o altar, mas aqueles que mesmo sendo do louvor são líderes, venham aqui embaixo. Todos os líderes de células e supervisores de células, venham aqui para frente. Nós vamos orar por vocês agora. Eu quero levantar um clamor, porque o povo de Israel marchava, irmãos, mas a Bíblia diz que eles marchavam cada acampamento organizado com um líder, com uma bandeira. Assim nós temos recebido a visão de Deus, ganhar multidões, mas cuidar bem e organizar bem nas células, nas supervisões de células, nas redes de células, para que todos possam crescer juntos, crescer em amor, crescer em unidade, todos serem bem cuidados. E eu louvo a Deus pelos supervisores e líderes de células que nós temos na igreja, porque eles são realmente pessoas que Deus capacitou e Deus levantou. Como nós vemos aqui, Naasson liderava um exército, Eliabe chefiava outro exército, e cada tribo de Israel tinha seus líderes, tinha suas famílias organizadas para que eles pudessem marchar para a terra prometida. E se você ler esse texto, eles marchavam em ordem. Quando a nuvem se levantava no acampamento de Israel para que eles começassem a marcha, cada tribo tinha o seu lugar naquela marcha. Primeiro ia a tribo de Judá, depois ia a tribo de Zebulon, e cada um ia se organizando. Iam 3 tribos, depois o tabernáculo desmontado, levado pelos levitas, depois outras 3 tribos, outras 3, e por último as últimas 3. E eles marchavam, cada um seguindo um líder, a direção, e todos fazendo parte do mesmo projeto. Somos um povo rumo à terra prometida. Eu quero que você estenda a sua mão para orar pelos líderes agora. E eu e a pastora vamos ungir cada um deles. Mas primeiro eu quero ouvir você orando pela liderança da igreja, que está constituída, que está aqui trabalhando para Jesus, com muito amor na obra de Deus. Se você pode, estenda as tuas mãos em direção aos líderes. Comece a orar, igreja. Peça para Deus derramar unção. Senhor meu Deus, nós levantamos um clamor agora, pela liderança da nossa igreja, Pai. Supervisores e líderes de células, que o Senhor levantou para fazer uma grande obra, Pai. As redes, as supervisões, os setores, as células, Pai. Que o Senhor derrame o teu poder e a tua unção sobre eles agora. Meu Deus, eu quero a manifestação do poder do Senhor através da vida destes líderes, em cada célula, Pai, em cada supervisão. Meu Deus, encha-os com a tua glória, encha-os de humildade, de sabedoria, de ousadia, de poder espiritual, Pai. Eu clamo, meu Deus, que eles sigam avante, que eles marchem, mas marchem levando uma multidão para a terra prometida, Pai. Meu Deus, que eles tenham a ousadia para marchar, a ousadia para receber o sobrenatural do Senhor.
Meu Deus, nós oramos, estendemos as mãos e pedimos: manifeste o teu poder sobre eles, Pai. Enche-os com a tua glória, derrama sobre eles o poder e a unção que só o Senhor pode conceder, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu quero que a igreja continue orando, vocês que estão aqui continuem orando, recebendo esta unção. Eu e a pastora Débora vamos ungir cada um de vocês. E escute só um minuto: após você receber a unção, líderes e supervisores, após nós ungirmos vocês, vocês vão se posicionar no corredor central aqui da igreja, como no corredor dos milagres, porque depois vocês vão impor as mãos e abençoar toda a igreja que vai passar por esse corredor hoje. E Deus vai te dar poder e unção, Ele tem te capacitado. Milagres acontecerão hoje, irmãos, porque Deus está derramando uma unção neste lugar para dizer: siga avante, vá em frente, marche, porque eu sou contigo, igreja. O Senhor vai trabalhar por você. O Senhor vai mostrar a glória dEle nesta noite. Milagres acontecerão, libertações acontecerão, curas sobrenaturais o Senhor vai liberar, portas serão abertas, grandes coisas vão acontecer, porque Deus é fiel. Receba a unção. Após você receber a unção, já vai para o corredor, e a igreja esteja em oração e em louvor.